Bom dia com Jesus, a todos do maná que vem dos céus para a sua vida nessa manhã. É a palavra do Senhor, que o mandamento do Senhor, como o Senhor fala para Josué lá em capítulo 1, versículo 9. Josué, Moisés, eu o recolhi. Quando esse capítulo 1 de Josué é quando o Senhor recolhe Moisés. E aí Josué fica desesperado, falando, meu Deus, e agora? Moisés era um homem muito usado, como que eu vou lidar com esse povo? Como que eu vou fazer para direcionar esse povo? Mas não era Josué que ia fazer, quem faz é Deus. Às vezes a gente fala assim, eu não sou capaz de fazer isso, não vou ser capaz de tomar posse disso, eu não vou ser capaz de ter esse emprego, de ter essa honra. Mas o Senhor fala que quem capacita é Deus. Mas também, cuidado, porque tem um ditado no mundo que eu acho muito interessante. Esse ditado eu acho ele muito real. Você quer conhecer a pessoa, dê poder para ela. Quanto mais ela tem dinheiro, mais os sentimentos dela vai ficando longe. Estou falando com todos, mas a maioria. Diz que você vai tendo poder, a pessoa vai mudando. Tem gente que nem sequer devolve o que é de Deus quando tem muito, porque fica com dó. Então, se você é fiel no pouco, seja fiel no muito, porque o mais Deus vai fazer, o mais Deus vai direcionar, o mais Deus vai fazer. Então aí que a gente vê se a pessoa é fiel realmente. Então Moisés tinha partido, e aí lá em Josué 1 fala que Josué estava inseguro, Josué estava triste, porque Moisés tinha sido recolhido, e aí ele ia ser o sucessor de Moisés. Então aí o Senhor fala para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Você quer prosperidade? Medita na minha palavra. Você quer unção? Medita na minha palavra. Você quer força, autoridade? Medita na minha palavra. Então, que você nessa manhã possa meditar na palavra do Senhor. Que você nessa manhã possa tomar posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Medite na palavra do Senhor. Busque na palavra o seu fortalecimento. Talvez você se encontra não fortalecido, mas fraco espiritualmente falando. Então, busque na palavra, como Josué buscou, como Deus naquela época mandou para Josué meditar na palavra. Então comece a buscar na palavra, comece a ler, comece a meditar nesse livro que o Senhor deixou para mim, para você. Então, medite na palavra, busque na palavra, creia, porque a palavra ela vai mudar a sua vida. A palavra ela vai te dar força a cada manhã. Então, que talvez você se encontre fraco, como Josué estava fraco naquela época, sem Moisés. Mas o Senhor mandou ele meditar na palavra. Então medite para que você fortaleça, para que você venha estar firme, para que você venha ser uma árvore frutífera, para que você venha estar alicerçado e plantado na rocha que é Cristo. Amém? Aqui no canal Maná que vem dos céus, deixe o seu like, curta, compartilhe, evangelize através da palavra. Aqui no canal Maná que vem dos céus tem um sininho, você aperta no sininho que você vai estar sendo inscrito, abençoado, com a palavra que cura, que sara, que liberta. Deixe os seus pedidos de oração, estarei orando, intercedendo pela vida de cada um a cada manhã.
em nome de Jesus. Nós estamos falando essa semana sobre fé. A fé é algo que o cristão necessita todos os dias. É algo que o cristão precisa alimentar todos os dias. Você vai pedir: Senhor, injeta no meu sangue a fé. A gente não injeta no nosso sangue os soros, né? Às vezes algo que a gente precisa, né, para a nossa saúde. Então, peça para o Senhor, espiritualmente falando, para Ele injetar no seu sangue a fé, para você ter fé, para você poder vencer todas as pelejas, todas as lutas, todos os dias. Amém? Então vamos estar lendo lá em Mateus 17, né, versículo 20, que diz assim: E Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, aqui é a passagem da cura de um lunático, de um homem, né, que estava possuído de uma casta de demônio. E os discípulos não conseguiu expulsar aqueles demônios que estavam na vida daquele homem. Ele caía, né, no fogo e muitas vezes na água, endemoniado. E os discípulos tentaram expulsar aquela casta, aquela legião de demônios que apossava da vida daquele homem. Então, Jesus, né, falou com os discípulos nesse versículo, repreendendo eles, falando que eles eram homens de pouca fé, né? Porque se você não tem fé, como que você vai fazer para expulsar uma legião, uma casta de demônio, pessoa endemoniada, né? Curas. Então, Jesus estava aqui nesse versículo repreendendo eles e dizendo, né? Homens de pouca fé, né? Se na verdade vos digo, se tiverdes fé, pelo menos de um tamanhozinho de um grão de mostarda, aí sim você vai expulsar demônio, você vai fazer cura no nome de Jesus, você vai levantar paralíticos, você vai levantar mortos espirituais, tudo pela fé. Então, se os discípulos falharam, né? Eu acho interessante que os discípulos estavam com Jesus, estavam sempre com Jesus, andavam sempre com Jesus, mas mostra que eles não tinham fé, mesmo andando com um homem que era o Deus Filho, que era um homem que era 100% Deus, mas 100% também mostra que ele era também um homem. Então, eles falharam, né, andando com Cristo. E nós, que às vezes não vamos na igreja, que às vezes não estamos lendo a palavra, que às vezes vacilamos em tantas coisas, como que vai ser? Será que Jesus vai olhar para nós como Ele olhou para os discípulos que andavam com Ele dia e noite, homens de pouca fé? Que fé é essa, discípulos? Porque vocês andam comigo, tá? Entender isso? Andam comigo, estão comigo dia e noite e ainda não tem fé? E ainda vacilando? Então, que você, nessa manhã, possa pedir para o Senhor
essa fé, nem que for de um tamanhozinho de um grão de mostarda, né? E aí sim, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, quando você tiver uma pequenina fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer e usar você plenamente. Aquilo que talvez está amarrado aí pela mão do inimigo, igual esse coitado desse homem lunático, que era jogado no fogo e na água, desmaiando. Os discípulos não conseguiram, mas graças a Deus Jesus estava lá. Então, talvez você não consiga com a sua força. Talvez com os seus sentimentos você não consiga, porque os seus sentimentos estão vacilando. Mas com Cristo, com Jesus, porque Jesus estava lá. E Jesus fez para aquele lunático. Jesus fez para que aqueles discípulos começassem a ver que o Senhor pode fazer. Que a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos fazer. Amém? Então fica essa passagem para mim, para você, de exemplo. Né? Vamos orar. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, na verdade, o exemplo dos discípulos que andavam dia e noite com Jesus. Dia e noite com Jesus. E ainda a fé deles era pouca. Porque Jesus falou, homens de pouca fé. Andaram com Cristo, viveram com Cristo e não tinham fé. Meu Deus, não deixa isso acontecer com nós. Não deixa isso estar com nós. Pai, andarmos com Cristo, estarmos com Cristo na casa do Senhor, vivendo a palavra que é de Gênesis e Apocalipse pela fé. Deus, Jesus, age na nossa vida e nos dá, nem que se for uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos falar por montes, sai daqui para ali. Em nome de Jesus, porque essa fé nós vamos ter, nós vamos obter a cada manhã. Deus, faz uma obra nessa manhã, na minha vida e na vida de cada um, com essa fé, que vai fazer o impossível acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Se o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos permitir, estaremos amanhã com mais uma que vem dos céus para a sua vida a cada manhã. Em nome de Jesus. Até amanhã. Beijão a todos. Em nome de Jesus.